vou dançar, pular, gritar. Ao mundo Deus é bom, Ele me ama, sou livre. Já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez de seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o Espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor o povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus, e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficará mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: eis que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Minhas irmãs, desde o ventre de minha mãe, sois, Senhor, o meu apoio. Desde o meu nascimento, sois o meu amparo. Se dizemos isso a Deus, essas palavras são acolhidas no nosso coração, na nossa mente, e acreditamos que Deus é de fato o nosso apoio, o nosso amparo, e não simplesmente porque correspondemos ao seu amor, porque fizemos algo, mas é como diz São Paulo: antes mesmo que o amássemos, ele nos amou. Vamos repetir as palavras
o dom da fé, que acreditamos, possamos acreditar e ver isso. Desde o seio da minha mãe, sois, Senhor, o meu amparo. Desde o meu nascimento, sois o meu apoio. Meus irmãos, minhas irmãs, meditar o mistério do Natal do Senhor é colocar em evidência a sua encarnação. Deus se fez um conosco, assumiu a nossa humanidade. Nesse gesto, Ele quis expressar de uma maneira mais plena, mais profunda, o quanto Ele nos ama, quão preciosos somos nós aos seus olhos. Cada homem, cada mulher é amado por Deus. Nesta encarnação, Ele confirma aquilo que Ele diz desde a origem do mundo, quando Ele concebeu o ser humano. Está lá no livro do Gênesis. Façamos o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança. E assim Deus criou o homem, tomando o barro e soprando, modelando, soprou sobre ele o seu espírito. E o homem teve vida. E Deus o fez a sua imagem e semelhança. Nós somos o reflexo, a imagem de Deus. E se isso poderia parecer uma palavra metafórica, bonita, poética, Deus, para demonstrar que de fato quando Ele nos cria, Ele nos quer e nos ama, se identificando conosco, Ele então assume a nossa humanidade. Percebeu a grandeza daquilo que estamos nos preparando para celebrar? O nascimento do menino Deus? E a liturgia de hoje ilumina muito este mistério do próprio Cristo, Jesus, o Galileu, Nazareno, o filho de Maria, o filho da Virgem Santíssima, aquele que José adotou como seu filho, e ilumina o nosso próprio mistério. O que somos nós aos olhos de Deus, como Deus nos vê, e como nós devemos ver a Deus. Mas antes da gente penetrar o mistério da liturgia da palavra de hoje, deixa eu me aproximar um pouquinho de vocês. Vocês estão aqui na nossa casa, no mosteiro, e não é a primeira vez, é uma alegria para a gente poder participar do Talitha Cum, de receber a aliança de misericórdia aqui, no mosteiro. Espero que continue sendo sempre, todo ano, essa possibilidade. E é muito significativo que isso aconteça próximo ao Natal, em preparação para o Natal. Isso enriquece muito toda a espiritualidade da igreja aqui no centro e, de modo especial, o nosso mosteiro. Mas eu percebi que tem alguns que não sabem direito o que é um mosteiro, o que é um monge, o que é um abade, né? Então, para que a gente possa se aproximar mais ainda e vocês queiram rezar melhor para a gente e voltar outras vezes aqui, deixa eu falar um pouquinho de nós. O mosteiro é uma casa onde habita os monges.
E monge é uma das primeiras formas de vida consagrada, uma das primeiras maneiras que surge na igreja de alguns quererem viver de uma maneira muito simbólica, colocar a sua vida como um sinal do seguimento de Cristo. Tem muitas maneiras da gente fazer isso. O próprio Jesus, às vezes, distinguia como cada um há de segui-lo. Tem gente que Jesus chegava e falava: vem e segue-me. E a pessoa ficava com medo, né? Ai, olha, eu primeiro tenho que enterrar meu pai. Jesus falou: olha, deixe que os mortos enterrem os mortos. Se quer me seguir, vem logo e segue, né? Tem outros que às vezes quer seguir Jesus, e Jesus indica outro caminho, outra maneira de seguir. Tem aquela passagem do endemoniado de Gerasa, do qual os porcos caem no abismo. Mais tarde ele encontra Jesus e quer seguir Jesus junto com os discípulos. E Jesus fala: não, vai para junto da tua família e anuncia ali o que Deus fez na tua vida. É outra maneira de seguir. Alguns eram João, Pedro, Paulo, que saía com Jesus pregando. Outros eram Marta, Maria, Lázaro, que acolhia Jesus na sua casa, que eram os hospedeiros. Tem muitas maneiras de seguir Jesus. Um outro pede para seguir Jesus: posso te seguir, mestre? Aí Jesus diz: olha, as aves do céu têm seu ninho, as raposas têm as suas tocas, e o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. O que Jesus responde? Você que sabe, a decisão é sua. Não vai ser fácil, não é um mar de rosas. Então pensa bem se você está disposto de fato a seguir. Então tem muitas maneiras de seguir a Deus. A vida monástica é uma, e o monge, ele vive sobretudo da oração e da experiência da convivência. No caso nosso, monge beneditinos, viver a vida em comum, a vida de família, inspirando em Jesus. Jesus nunca saiu sozinho fazendo milagre e pregando. Antes de começar a sua vida pública, ele reuniu alguns amigos em torno de si, e Jesus andava com eles. Então a vida monástica tenta expressar essa vida de família da igreja de uma maneira própria. Uma das passagens nas quais os monges reconhecem o anúncio profético da sua vocação é uma passagem do profeta Isaías, que fala dos tempos messiânicos, nos tempos em que o Messias, o esperado, o Cristo, viria. E como é que Isaías se refere a esse dia? Naqueles dias o lírio florirá no deserto, e ali o louvor divino não cessará jamais. A gente sabe que o lírio é uma planta frágil, precisa de umidade. Dizer que o lírio vai florescer no deserto é que o deserto, a solidão, vai se tornar um grande oásis, né, florido. A graça de Deus vai regar a terra seca, sem vida, e ela vai dar vida. E ele diz que ali jamais o louvor divino vai cessar. E o monaquismo surge no deserto do Egito, né? E lá então eles se reconheciam como a realização da profecia de Isaías. Por isso vocês vão ver na nossa igreja, tem vários lírios por aí, né? Lembrando essa passagem, né? O lírio que é sinal da pureza, os 3 lírios, Jesus, Maria, José, o Pai, Filho e Espírito Santo, né? E os lírios que eram os monges, né? Que buscam viver a pureza de coração, né? Os puros de coração verão a Deus. Então, no louvor contínuo, buscávamos ver a Deus. E tem aquele mandamento
né, ou um convite: orai sem cessar. Então, o monge, dentro da clausura, procura estar sempre na presença de Deus e rezar sem cessar. Então, essa é a nossa vida monástica. No caso, me perguntaram se eu era o abade e o que significava isso. A palavra abade nós vamos encontrar na boca de Jesus. Uma passagem que os evangelhos em todas as línguas conservam na língua aramaica, hebraica. É quando Jesus fala Abá, ó Pai. A palavra Abá, que dá abade, significa papai. É como Jesus se dirigia a Deus na oração: papai. E o abade é o pai espiritual dos monges. Como surgiu ali no Egito, a origem do monaquismo, essa palavra foi conservada e os monges chamam então seu pai espiritual de abade, de papai. Então é isto que significa a palavra abade. E para nós é muito importante, sobretudo o mosteiro que está no centro da cidade, e a gente sabe que o mundo vive um deserto, uma falta de vida, a violência, a angústia, a solidão, a depressão. A despeito de estarmos todos juntos, 21 milhões nessa grande metrópole, muita gente sofre a solidão, não reconhece o seu vizinho, não tem amigos, não tem familiares. E muitos não só se trancam dentro de casa, mas vão para as ruas, se entregam à droga. E vocês têm uma experiência riquíssima disso. Vocês têm então vocês também são esse lírio que floresce no deserto e faz ali o louvor divino, está sempre sendo anunciado, proclamado. Vê que privilégio vocês têm, né? Vocês também estão realizando uma profecia. Vocês estão manifestando esse tempo messiânico, essa presença de Cristo, essa presença de Jesus hoje no mundo. Mas retomemos, sobretudo, a nossa leitura de hoje. Ali nos fala de dois personagens bíblicos, dois homens de Deus, que não se tornam homens de Deus, santos, justos, alguém que realiza uma missão simplesmente por vontade própria. Mas é um convite de Deus, é Deus que dispõe as coisas e prepara. O primeiro é Sansão. A gente conhece dos filmes, né? Sansão e Dalila, né? Toda a força que ele tinha, né? E é uma passagem muito bonita, que vale a pena a gente contar para as crianças, né? Chama atenção. É uma passagem, não é à toa que virou filme, né? Porque toca profundamente a história de Sansão. E hoje nos é apresentada justamente a anunciação do nascimento de Sansão. A esposa de Manoé, ela recebe a visita de um anjo, e o anjo diz que ela, que era estéril, daria à luz um filho. No ano que vem, já terás um filho nos teus braços. E não será qualquer um, não. Ele vai ser um ungido do Senhor, um escolhido. E por isso você cuide de não tomar vinho, nenhuma bebida alcoólica, não corta o cabelo dele. E prepara ele para a missão que ele terá. E assim, a esposa de Manoé dá à luz Sansão, e nós conhecemos a história dele, né, como ele vai ser um juiz forte e que vai defender o povo de Israel e manifestar o poder de Deus na sua vida. Eu queria chamar a atenção para duas coisas nessa nossa leitura. A primeira, que é a mais importante, que é
como pode Deus escolher uma criança que ainda nem nasceu para ser alguém que vai cumprir uma missão que Ele coloca? A gente não fala na nossa liberdade? A gente não tem que responder ao amor de Deus? A gente não tem que acolher a fé que Deus nos manifesta? A vocação que temos não é uma escolha nossa também? Como é que Deus, já antes daquele menino ser plasmado, de se formar no seio de sua mãe, é dito que ele será um grande homem? Tem uma passagem que São Paulo explicita isso. Ele fala: nós fomos predestinados a sermos aqueles que de antemão colocamos toda a esperança em Deus. E Ele nos predestinou para sermos santos e imaculados diante dos seus olhos no amor. Então isso não diz respeito só a Sansão, só a João Batista. Ora, se Deus, quando Ele cria o homem, cria a mulher, quando Ele cria o ser humano, Ele o cria à sua imagem e semelhança, Deus não criou ninguém para danação, para perdição. Deus já nos ama desde o início, nos cria com um destino, que é de estarmos vivendo na sua graça, na comunhão com Ele, de nos tornarmos filhos dEle. Então, isso que é dito de Sansão, na verdade é dito de cada um de nós. E é importante a gente ter consciência disso. Deus me amou antes mesmo que eu o amasse. Eu fui preparado por Ele para ser alguém que, em conformidade, em agrado à sua graça. Um outro aspecto que eu chamaria a atenção, que não é tão importante, mas alguém que vai ler a passagem pode se indagar: por que proíbe-se durante a gravidez e em toda a sua vida que esse menino tenha contato com o álcool, com vinho, com qualquer bebida alcoólica? Lembra aquela passagem de Pentecostes, quando os apóstolos falaram em línguas, e todo mundo ouvindo falou: mas eles estão bêbados logo de manhã, 9 horas da manhã, já beberam vinho? Não é vinho, é o Espírito Santo que está manifestando. Na antiguidade, muitas vezes as pessoas atribuíam poder a certos objetos, a certas bebidas, a certas comidas. E era comum nas religiões pagãs, para você entrar em transe, em comunhão com a divindade, você bebia algo. E geralmente era algo alcoólico, que aí você ficava em transe, ou começava a falar qualquer coisa, o pessoal interpretava: é Deus que está falando. Então, para evitar que pudesse confundir aquele que deveria ser ungido e a vida toda ser reconhecido como a presença de Deus, e não atribuir o que ele fazia a nenhuma outra coisa senão o poder do Espírito Santo, a Deus que tinha escolhido. Então esse era o sentido que entre os profetas, os homens de Deus de Israel, os que a gente chamava de nazareus ou nazarenos, aqueles que eram consagrados desde a infância, a se privarem do álcool. A gente vai ver isso também no caso de João Batista. Se fala para Isabel não tomar álcool, e o menino também, e ele vai só tomar leite, comer grilo e mel, ser alimentado com manteiga e pronto, nada de bebida alcoólica, para que não pense alguém que o efeito, aquilo que ele faz e fala, veio de outra coisa. Então é por isso que está ali. Mas vamos no Evangelho, que é semelhante à primeira leitura. Como o anjo havia anunciado à mulher de Manoé o nascimento de Sansão, agora o anjo aparece a Zacarias. E é interessante que Zacarias, sacerdote, no final da tarde,
ele está servindo no templo, e é na hora que ele vai colocar o incenso que é sinal da oração que sobe a Deus. É naquele momento em que ele está servindo a Deus, se coloca diante de Deus, é que o anjo lhe aparece e fala que a sua mulher, já em idade avançada, ele também, que deles nasceria aquele que seria o profeta que prepararia a vinda do Messias. Aquele que depois o próprio Jesus vai dizer: dos nascidos entre mulheres, nenhum foi maior do que João Batista. Pois bem, ali também, o anjo, quando anuncia a gravidez de Isabel, é dito que esse menino vai ser um profeta, vai ser um homem de Deus. E depois isso se realiza. A gente conhece a história de João Batista, que o próprio Jesus dá este testemunho dele. Em tudo, ele agradou a Deus, foi preparado. E este outro aspecto que eu queria chamar a atenção: embora Deus tenha escolhido aquela criança, essa criança, ela tem que ser preparada pelos seus pais, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser formada. Então é que Deus faz tudo sozinho. Ele exige de Isabel, de Zacarias, como exigiu da esposa de Manoé, dos pais de Sansão, que eles cuidassem e preparassem para que ele se tornasse algo. E mesmo a Virgem Santíssima, né? Também ela, e é o que nós celebramos aí no dia 8 de dezembro, a Imaculada Conceição. Nós afirmamos que Maria, a Mãe Virgem, antes mesmo dela ser concebida, Deus a preservou de todo o pecado. E Deus a confiou à sua família, aos seus parentes, para que ela continuasse preservada de todo o pecado e ela pudesse se preparar para a missão que ela tinha. E veja, quando Maria se dá conta, não é que ela nasce sabendo, nem Sansão, nem João Batista, com alguns meses, 2 anos, 3 anos, soubesse o que eles eram. Chega um momento, né? Como é que eu vou falar diante do povo? Né? Não tenhas medo, o meu Espírito vai estar contigo e eu colocarei as palavras na tua boca. E com Maria acontece isso. Chega um momento que o anjo diz: ave cheia de graça. Ela nem compreende que significa, na sua profundidade, este cumprimento. E ele diz: o Espírito Santo vai recobrir-te com a sua sombra, e tu darás à luz um menino, e ele será o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus, e tu lhe darás o nome de Jesus. É só aí que Maria descobre que ela foi preparada para ser mãe de Deus. Também nós, Deus, desde o seio de nossa mãe, nos preparou para